Amigos queridos, no amanhecer desse dia luminoso, sentimos de bem perto a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, que vem nos saudar e nos amparar as nossas imensas dificuldades. Jesus, Mestre amado, sê conosco, Senhor. Que o seu olhar se estenda para todos os nossos irmãos em humanidade. Que possamos receber do seu amor o convite de servi-lo na seara bendita a nós confiada. Que as vibrações doçurosas do seu amor, Senhor, possam imantar os corações de esperanças renovadas, de dias melhores, de um porvir de luzes, onde a fraternidade legítima há de imperar em nossos sentimentos, onde a cordialidade e o bem sempre serão o salvo-conduto dos nossos passos na terra. Que as suas bênçãos, Senhor, reconforte os corações tristes, os sofridos, para que reergam-se e encontrem a luz do seu amor como chama viva de esperança. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós estamos refletindo sobre tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e suspeitas, sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes. Nós temos direito a uma felicidade relativa, porque relativo ao nosso grau de evolução. Quanto mais nos aperfeiçoamos, mais expande esse estado íntimo de verdadeira felicidade. Mas essa felicidade está na aquisição do que é perene, do que é definitivo em nós, que é o alimento profundo que imprime em nós uma característica para a eternidade. É isso que nos felicita. Quer maior felicidade do que o espírito que sabe viver a bondade? A bondade não é tão simples de ser vivida, porque não é o bonzinho que faz tudo que o outro quer, mas é o bondoso que faz aquilo que o outro necessita, que supre, provê as necessidades daqueles a ele confiado por uma tutela existencial. Que é maior prazer do que um pai de família, uma mãe de família, chegar em casa no final de um dia e ver seu lar estruturado, ver aqueles que convivem em harmonia? Que é prazer mais sublime do que este? Que é felicidade maior do que estarmos todos bem nas lutas íntimas, superando as nossas imperfeições todos os dias
e no final de cada dia dizermos: eu venci esse dia, porque eu venci as minhas más tendências. Então, encontrar prazer nas coisas simples, porém perenes, que estão vinculadas a valores éticos e morais, a sentimentos construídos, é a felicidade possível na Terra. Muitas pessoas que experimentam grandes tormentos voluntariamente e que se esqueceram de valorizar os momentos tão sublimes que tiveram de felicidade, mas não tinham olhos de ver, vão dizer a célebre frase: eu era feliz e não sabia, porque eu busquei o caminho do tormento. Mas tudo que eu tinha era para fazer uma felicitação íntima, um prazer inenarrável dentro da simplicidade. Então, haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme, que estão sempre, aqui diz o Evangelho, sempre em febre, né? Estão sempre convulsionando, estertorando as suas emoções doentes, que derivam do egoísmo, que se transfunde no ciúme, na inveja, na possessividade, na manipulação e outras derivações de emoções que se correspondem, né? Esses espíritos, como nós, viemos para vencer essas más paixões. E ainda seguindo esse pensamento da Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela coloca que é um estado, obviamente, de imaturidade emocional. Incapaz de enfrentar a realidade e as situações que se apresentam como necessárias ao crescimento contínuo do discernimento. Faculta-se a permanência na fantasia. Então, todas as vezes que o nosso pensamento não está no fato, na realidade, nós estamos na fantasia. Muitas pessoas essa semana nos abordaram perguntando: mas quando eu tenho motivos óbvios de que aquela pessoa não está sendo fiel comigo? Porque existe isso. Se eu tenho fatos que magoaram profundamente os meus sentimentos mais sublimados, nós vamos dizer: você vai sentir dor, é um sofrimento. É um sofrimento. E cada um, dentro da sua capacidade evolutiva, poderá auxiliar o seu companheiro, a sua companheira a superar, se o outro quiser ou não. Porque um lar, quando ele se desorganiza, é sempre responsabilidade de ambos, mas a escolha do caminho que vão tomar, aquele que toma a escolha de abandonar as suas lutas familiares, a responsabilidade dele para ele próprio é mais significativa do que a pessoa que tudo fez para que esse lar fosse honrado e mesmo assim isso não pôde acontecer. Tudo fez. Se foi amorosa, compreensiva, se foi acolhedora, se expandiu os seus valores e mesmo assim não aconteceu, a descontinuidade do compromisso no seu planejamento reencarnatório, daquele que fez tudo, mas não foi possível, o comprometimento é muito menor, obviamente, do que para aquele que tomou fantasiosamente as decisões que quis tomar, porque isso acontece e é previsto no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes acompanhamos situações em que um dos cônjuges realmente faltou com seus compromissos, muito embora ela ou ele estavam ali empenhadíssimos para manter aquela estrutura familiar e não conseguiram.
foi respeitado a decisão do que partiu, do que provocou a separação. Mas este que ficou, existe no mundo espiritual, pelo amparo e pelos méritos, um replanejamento sobre aquele fato. Existe uma oportunidade para que esta pessoa não perca a sua existência pela decisão do outro, embora a decisão do outro sempre vá gerar consequências naquele que ficou, sempre. Sejam filhos, seja esposa, seja marido, sejam irmãos, né? Sempre vai arcar, porque num contexto familiar, do ponto de vista espiritual, as responsabilidades são divididas e as cooperações são necessárias de espírito para espírito. Quando você retira um espírito daquele contexto, desorganiza todo o conjunto. Até que o conjunto volte a se harmonizar, nós precisamos então ter olhos de ver as novas oportunidades. Então, por exemplo, às vezes aquele casal ainda teriam que ter 2 outros filhos que estavam aguardando para reencarnar. E esses 2 filhos ficam nesse aguardo no mundo espiritual. Isso gera sofrimento àqueles que precisariam reencarnar, mas chegarão até nós. Chegarão até nós pelas vias que a espiritualidade achar melhor, mas esses espíritos chegarão até nós através de outros que nos serão conduzidos a nós, ou através de uma nova união, onde esses filhos virão pelos compromissos. Então, há um rearranjo dessa estrutura familiar. Mas nós estamos falando de lares cujo um dos cônjuges não era possessivo nem ciumento, mas um deles trazia um tormento ligado ao tormento da infidelidade ou dos transtornos da sexualidade e não deu conta de si mesmo. E merece o nosso amparo, merece todo o socorro necessário, mas deixou grandes comprometimentos. E então, assim, os lares de hoje são esses que ontem também trouxemos essas tramas de separações, de desentendimentos, né? Que geram uma insegurança. Será que você realmente me ama? Há pessoas que trazem um pensamento característico, ou seja, uma ideia fixa, de que é bem interessante isso, né? A pessoa recolheu a sua afetividade e fica esperando que a outra pessoa demonstre profundamente que a ama para ver se ela vai abrir ou não a sua afetividade. Esse espírito que traz esse pensamento característico sofreu muito e se machucou profundamente nas suas emoções e não superou. Então veio para superar. Eu conheço casos, muitos até, em que uma pessoa tendo sofrido muitos processos, e os romances espíritas da Ivone Pereira mostram bem isso, né? Que sofreram processos de separação e de dor emocional muito graves em várias encarnações, elas trazem esse medo de expandir o afeto. Mas geralmente, para sanear, olha que espetáculo que é a providência divina. Quem virá com ela? Uma pessoa muito madura, de atitude até paternal, que ela sinta confiança, que ela não vê nenhuma ameaça naquele coração, e aí ela vai recuperando o trauma com aquele outro espírito, que traz características de acolhimento, de respeito, como se fosse uma vinculação paternal. A gente conhece muitos e muitos casos que a pessoa está se curando através desses relacionamentos mais seguros, mais providenciais para a necessidade evolutiva desse espírito. Então, nós estamos falando da incapacidade de enfrentar a realidade e partirmos para a ilusão, imaginando um mundo irreal
que gostaria de habitar. É o que a Ana ontem falou do isolamento. A realidade fica tão cruel para aquela pessoa, tão ameaçadora nos seus sentimentos, que ela quer reter na possessividade ou ela quer se isolar fugindo daquela realidade. São dois processos muito comuns, né? Então, ela avança para reter a pessoa numa clausura, ou ela mesma vai para o isolamento, imaginando um mundo irreal que gostaria de habitar, evitando a convivência com o desamor, com o destemor e o trabalho sério, de forma que se conduz asfixiado pelo que imagina em relação ao que defronta na vida real. Esses processos de fugir porque a realidade está difícil, a princípio é uma fuga comportamental, depois ela passa a ser uma fuga psicológica e depois ela entra numa alienação que sai mesmo da realidade. São estágios, né, do que é o espírito isolado. Então, torna-se capaz de manter uma vida interior conflitiva que mascara com sorrisos ou disfarces, padecendo medo e incerteza de ser feliz, porque a pessoa nega a sua dor, nega que é assim. E esse processo de ajudar uma pessoa que nega é muito mais difícil do que aquela que se confessa, que se abre, que pede ajuda, né? Então a gente vai continuando essas reflexões desses tormentos que nós viemos sanear nesta existência na Terra. Esse assunto é tão complexo e tão necessário para as nossas reflexões que realmente nós poderíamos ficar o resto da nossa vida estudando o que seja realmente tormentos. Nós estamos vivendo na Terra um momento muito importante da humanidade. Estamos sendo acometidos por esse vírus e, em consonância com uma pandemia viral, existe uma pandemia de tormentos que acomete toda a humanidade. Então, que causa na atmosfera do planeta Terra um ambiente muito propício a esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje. Daí a importância de nós nos perguntarmos se estamos no momento do tormento, se nos sentimos espíritos atormentados, porque aqueles que nem se reconhecem, não tem como a gente se dirigir a eles. Mas aqueles de nós que já se percebe um espírito atormentado, aí sim é possível fazer alguma coisa. E essa pergunta ela precisa ser esclarecida. E sem nenhuma sombra de dúvida, mas sem nenhuma sombra de dúvida, o maior tormento da humanidade é de ordem sexual. Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. É evidente que existem pessoas que não sofrem desse tormento, mas é uma minoria. É uma grande minoria. E a casa espírita, como nós temos falado, é sem sombra de dúvida o ambiente onde nós podemos nos tratar, onde nós podemos, entre milhões de aspas, nos confessar, como João Batista fez para inaugurar a era de Jesus na Terra, num ambiente onde nós vamos falar sobre os nossos tormentos, com aqueles espíritos que nós confiamos, que vão nos ouvir sem nos julgar, que vão nos compreender, que ao nos ouvir talvez carregam os mesmos tormentos que nós mesmos e, portanto, poderão nos auxiliar. E é a casa espírita, esse ambiente
mais favorável para nós espíritas nos tratarmos. Porque ali nós vamos poder nos abrir, alguém vai poder nos acompanhar, nós teremos oportunidades de trabalho no bem, de nos envolvermos com atividades nobres, que poderão muito nos auxiliar a estabelecer para nós um novo tipo de viver. Então, quando o Evangelho traz esse item ciúmes, obviamente que o ciúmes não está ligado apenas aos transtornos sexuais, mas principalmente está. Então, é necessário que nessa altura do nosso processo evolutivo nós possamos nos harmonizar com as leis divinas, saindo destes tormentos. Nós trouxemos aqui um texto que não está diretamente relacionado com tormento sexual, mas que cabe muito bem na temática, que está no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo Novas Experiências, em que Calderário vai socorrer um espírito que estava envolvido numa espécie de crime chamado Mário Silva, e ele está muito atormentado. Então vamos transferir para nós, para os nossos tormentos, cada um com o seu. Ele está na cama à noite, extremamente atormentado com o seu tormento. E os amigos espirituais, percebendo aquele tormento que tomava conta do seu mundo íntimo, oferecem para ele o passe espiritual, magnetizam a mente daquele irmão encarnado para que ele tenha um mínimo de refazimento físico. Porque às vezes o tormento é tamanho que é difícil até adormecer. E quantas pessoas precisam realmente tomar remédio para dormir em função dos seus tormentos? E os amigos espirituais, percebendo aquele estado emocional tão difícil, impregnam-o com o passe espiritual para que ele possa adormecer. E ele adormece. Porque nenhum de nós é refratário ao amor. Ele adormece e imediatamente sai do corpo, mas ele se movimenta no mundo espiritual. De que maneira? Tão atormentado quanto estava no corpo físico, em igual nível de tormento, com os olhos esgazeados, com uma vibração totalmente atormentada, em função daquilo que ele estava vivendo no seu campo mental. Então, no texto, o amigo espiritual esclarece o seguinte: qual acontece com o nosso amigo Leonardo, o novo companheiro parece angustioso, padece angustioso complexo de fixação. Olha o termo, angustioso processo de fixação. Porque o tormento, imagina um painel daqueles que antigamente tinha de feltro, que a gente pega um alfinete e fixa um papelzinho. É isso que acontece conosco no tormento. Nós ficamos fixados num ponto e não saímos daquilo. Nossa mente vai e vem, vai e vem, vai e volta, mas para ali. Então ele diz, angustioso complexo de fixação. É isso que acontece com a mente atormentada. Embora tenha o seu caso particular,
algo suavizado pelas lutas da carne, aí vão parar. O espírito atormentado, quanto mais atormentado ele é, seja pelo motivo que for, mais ele necessita da luta do dia a dia. Porque quando ele tem que matar 5 leões por dia, quando ele tem que se desdobrar para isso, para aquilo, para atender essa pessoa, para fazer aquilo outro, quanto mais há uma demanda na sua existência, ele tem mais chance de sair do tormento. Então, quando nós vemos uma pessoa, um espírito, um amigo, um companheiro que traz realmente lutas acerbas na sua existência, pode ser que aquilo seja a providência divina para socorrer aquele espírito 200% atormentado. E a gente, às vezes, com dó, quer aliviar aquela situação que o espírito vive, mas que é uma necessidade para que ele se liberte. Não que nós tenhamos que faltar com a caridade, não é disso que nós estamos falando, mas é necessário que a gente penetre profundamente no campo mental daqueles espíritos para ver como é mesmo que nós podemos auxiliar. E ele continua. Embora tenha seu caso particular algo suavizado pelas lutas da carne e por vezes constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. Porque nesse caso, o tormento desse espírito era uma relação de ódio com alguém. E assim é conosco, quando a gente se indispõe com alguém, nós ficamos fixados e não saímos daquela situação. A mágoa é inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se de alguma sorte. Olha a importância disso. Porque muitos de nós, ao termos na nossa intimidade tormentos que nós não damos conta de solucionar porque não queremos nos empenhar nisso, nós enchemos a nossa vida de atividades que nos aceleram, que requerem de nós cada segundo, como uma situação alienante do campo mental para fugir da resolução do conflito ou do tormento. Uma coisa é aquelas situações complexas que a nossa vida é composta e que exige energia da nossa parte, de doar para o outro, de socorrer o outro, de fazer por onde, de nos movimentarmos, ou seja, parte de um planejamento reencarnatório, e isso sim nos auxilia, porque rouba, entre milhões de aspas, a energia que nós gastaríamos para alimentar o tormento, e isso é extremamente salutar. Isso é uma coisa. E a outra coisa é nós fazermos da nossa existência um ato desenfreado de fazeções para nos alienarmos e permanecermos dentro do tormento. São duas situações diferentes. E ele traz isso para quê? Para que nós possamos
avaliar a nossa intimidade. O quanto isso é importante. Se eu tenho um tormento, como que eu estou tratando desse tormento? E se eu não estou tratando, eu estou perdendo a existência. Simples assim. Simples assim. Porque as outras coisas que eu vou fazer vão contribuir. Claro, porque tudo contribui, tudo conta. Só que não é o que eu vim fazer. Comigo. Então, o que a Célia está dizendo para nós é tão comum os casais dizerem, não, mas o amor acabou. Mas de que amor que nós estamos falando? Aquele que nem nunca existiu. Então, mas o compromisso não acabou. O compromisso, ele precisa permanecer. Porque é através dos compromissos assumidos na Terra que nós vamos dar conta, sim, dos tormentos que trazemos. Então, a importância desse evangelho em nossas vidas, de ir clareando, porque o dia que o Espírito, gente, sai do tormento voluntário, que é esse que o Evangelho está nos ensinando, ele deixa para trás a sórdida prisão das emoções corrompidas e doentes. Ele deixa para trás, ele se liberta, ele cria asas, ele fica pronto para o amor verdadeiro, ele fica pronto para as construções definitivas, ele fica pronto para se felicitar e levar a felicidade aonde quer que ele se encontre. Então, esse é o momento, né? É o chamamento para as nossas consciências. Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender mais e mais as tuas lições de vida eterna. Rogamos, Senhor, o seu amparo, a sua misericórdia, para que nós possamos nos tornar espíritos lúcidos, rogamos, Senhor, que nesta hora abençoada do nosso dia, possamos ser visitados em nossa intimidade, que a sua luz penetre o espírito que somos, para nos fortalecer, e fortalecidos, possamos abandonar definitivamente essas fixações mentais que impedem que nos tornemos verdadeiros cristãos. Rogamos nesta hora, Mestre, que o Senhor possa socorrer e abençoar nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, Senhor. Que nesta hora abençoada, estes irmãos possam receber a visita desses espíritos que o Senhor comanda com o seu amor para socorrê-los.
que eles possam recuperar a sua saúde física e espiritual. Que nós outros possamos vibrar em favor deles. 1000 vezes obrigado, Pai, por nos encontrarmos aqui, na terra do Cruzeiro. E nos encontramos desejosos de cumprir com as nossas mínimas tarefas, para que este país seja a pátria do Evangelho. Quando todos nós estivermos alinhados com o seu amor, Jesus, realizando o melhor de nós, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nos templos que nos recebem e que nos amparam, em toda a terra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre.